Muito bem, nós vamos estudar um pouquinho a palavra de Deus neste momento e eu quero que você se lembre de duas coisas nesse começo aqui, tá bom? Não esquece, grava aí. A primeira delas é a seguinte, que a palavra de Deus é tão poderosa quanto a sua presença. Tranquilo? Então grava aí, olha, a palavra de Deus é tão poderosa quanto a sua presença. Então é ele que está presente aqui conosco hoje através da sua palavra. A outra coisa que você precisa aprender também, Dalva Maria, não dorme, viu, Dalva Maria? Eu vou falar bem mansinho, tranquilo aqui, e às vezes a minha voz embala e o pessoal dorme. Dorme não, viu? E eu sei o quanto é difícil permanecer acordado enquanto a gente está ouvindo uma pregação, né? Eu costumo dizer que eu durmo até em semáforo. O semáforo fecha e eu cochilo ali enquanto estou aguardando o semáforo abrir. Eu sei que não é fácil, principalmente para o pessoal que não abre a câmera. Eu sei que quem não abre a câmera, ó, a Edilene está ali tranquilinha, mas ela abriu a câmera, né? Né, Edilene? Tá ali bem prestando atenção, ó, sabe até que eu estou falando com ela. Então, quem não abre a câmera, e eu sei porque eu nem sempre abro a câmera, aí a gente vai ouvindo ali, quem não abre tá no modo conforto, né? Que a gente fica ali deitadinho e tal. E aí é mais fácil. Então, não durma, viu, Nani? E se o Carlos estiver aí por perto, deixa ele acordado também, né? Maravilha? Então, a primeira coisa que eu disse que vocês deveriam se lembrar é de que a palavra de Deus é tão poderosa quanto a sua presença. A segunda coisa que eu quero que você se lembre é aquilo que eu digo todas as vezes que eu prego aqui, né? Que a gente faz algumas viagens, não é, Verônica? E nessas viagens que nós fazemos, nós nos lembramos daqueles que gostaríamos que estivessem conosco na viagem. E a gente, puxa, fulano devia estar aqui, mas como eles não estão, a gente compra lembrancinhas, tira foto para poder entregar depois, não é? Então, o que eu vou compartilhar hoje é justamente isso. São lembrancinhas, fotos de viagens que nós fazemos, especialmente na série que nós estamos apresentando, Ouse Pedir Mais. Você é uma pessoa organizada? Pensa aí. Você é uma pessoa organizada? Tem gente que tem mais facilidade, né, para organizar as coisas, não tem? Por exemplo, é organizer que chama aquele pessoal que vem em casa e coloca tudo em ordem. Não está cabendo nada, né? É organizer mesmo. Dá vontade da gente contratar de vez em quando, não dá não? Para vir e colocar a nossa casa em ordem, né? É claro que a gente já pode fazer aqui a primeira aplicação, né? Que Jesus deve ser o organizer da nossa vida. Ele deve vir e colocar em ordem, organizar os nossos pensamentos, organizar a nossa vida mesmo, o nosso tempo, que muitas vezes está desorganizada, né? E como eu disse, às vezes a gente tem vontade de contratar um, né? Porque por causa da correria, sabe que até para a gente eliminar coisas exige tempo. Por exemplo, aqui no meu escritório, né? A gente vai guardando algumas coisas, guardando papéis. E se tem gente que tem papel, pensa, é pastor. Pastor tem papel e camiseta, né? Porque de vez em quando vem as camisetas temáticas, né? E a gente guarda. A gente guarda papel, a gente guarda documento, a gente guarda recibos, a gente guarda um monte de coisa. E na hora de jogar fora, não é assim, só chegar e jogar, né? Principalmente papel. Exige um tempo danado, porque você tem que parar, olhar o que que é, ver se não está jogando fora coisa que não devia jogar. E aí, por conta disso, como falta tempo, né, para a gente parar e olhar com jeitinho, vai ficando e vai acumulando. E aí a gente diz: um dia eu vou fazer, eu preciso parar para fazer isso, mas a gente não para, né?
Não seria bom se tivesse alguém que viesse e falasse assim, ó, olha aí, e aí ele olhasse papel por papel, e na hora que a gente chegasse, tivesse tudo prontinho? Mas com papel também não dá para fazer isso, porque a gente é que sabe, né? O que vai e o que não vai. Foto, já viu foto? Como era bom o tempo que o filme só tinha 12 poses, porque a gente tirava e todas serviam, né? Não era difícil. Na verdade, é bom hoje, né? A gente tira uma pose, 10 fotos, com uma pose só. E aí depois a gente fica olhando ali para ver qual que vai eliminar, né? Aí uma sai com o olho assim, a outra sai com o olho assim, aí a gente fica olhando, não, essa tá melhor do que aquela. Leva tempo também, não leva? Aí a gente deixa tudo lá. Dali a pouco o celular tá com mais de 1.000 fotos ali, carregado, pesado, lento. A nossa vida também. A gente vai fotografando coisas, fotografando situações e vai ficando ali armazenada, coisas que poderiam ser eliminadas, né? E carro, como é que é carro quando a gente vai viajar? A minha esposa já fala para mim, fala, organiza você que você sabe fazer caber mais. Às vezes você olha aquela quantidade de malas, de mochilas, de coisas e você fala assim, não vai caber, né? Mas aí você começa a colocar uma posição diferente. Às vezes você coloca a mala deitadinha, não cabe, mas você coloca ela em pé no fundo, aí coloca outra, dali a pouco sobra até espaço, né? Parece, né? Mas é assim. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Nós vamos falar um pouquinho sobre organizar, organizar o tempo, organizar a comunhão, organizar a vida espiritual, não é? Que a gente precisa organizar a vida espiritual. Então vamos lá, deixa eu ver. Eu estou colocando aqui, está vindo sempre o contrário do que eu estou tentando colocar. Mas agora ele vai, quer ver? Ó? Tchau, tchau. Não está indo. Eu vou eliminar esse aqui. Não dorme não, viu? Enquanto eu estiver tentando organizar aqui, tá? Não dorme não. Então vai pensando aí, ó. Eu deixei tudo organizadinho aqui, né? Mas na hora que a gente vai compartilhar, sempre tem os imprevistos. Espera aí. Sempre tem imprevistos. Tá chegando, viu? Desanima não que tá chegando. Vamos ver se agora vai? Olha aí, foi. Tá vendo? Às vezes é um pouquinho de paciência para organizar, viu? Às vezes a gente deixou organizadinho, mas ainda assim vem algumas surpresas, não é verdade? Então vamos lá, as dicas de hoje é para esse fim aqui, ó, para você poder proteger o seu tempo a sós com Deus. É preciso proteger isso, por quê? Porque o inimigo de Deus não quer que você tenha tempo com ele, com Deus. O inimigo de Deus não quer que você tenha tempo com Deus. Então ele vai bagunçar o coreto. Você vai colocar as coisas em ordem e ele vai colocar as coisas em desordem, tá bom? Então hoje as dicas serão nesse caminho e eu espero que elas sirvam para você de alguma forma. Nós vamos começar aqui com Mateus 6,33, que é super conhecido, e não tem como falar desse assunto sem esse texto bíblico. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Eu dei aula por muito tempo de ensino religioso no NASP Hortolândia, e eu me lembro que às vezes eu chegava para dar aula de ensino religioso e os alunos tinham alguma prova na aula seguinte depois da minha, ou duas aulas depois da minha, né? E aí o que eles queriam fazer na minha aula? Estudar para a prova que eles teriam depois, né? E é claro que eles tinham que estudar mesmo para a prova, né? Mas o ensino religioso era dispensável naquele momento ali, né? E aí eu dizia para eles esse versinho da Bíblia:
Ele diz assim, ó, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais notas vos serão acrescentadas. Eles riam, porque a gente às vezes fala, mas não acredita muito, né? Todas as demais notas vos serão acrescentadas depois. Eu que não estude, não, né, para ver, né? Temos que estudar sim, mas coloque o reino de Deus em primeiro lugar e todas as demais coisas, são todas as demais coisas mesmo. Por falar em escola, você já deve ter visto aquela ilustração que os professores contam, né? Que o professor chegou na sala de aula e ele fez uma ilustração ali com os alunos, né? Ele encheu o pote de, de coisas, né? E ele foi colocando uma coisa de cada vez e ele perguntava para os alunos, né? Tá cheio? E os alunos diziam, tá cheio. Mas aí depois ele conseguia colocar, né? Ele enchia de pedra, por exemplo, primeiro, né? Depois ele colocava areia. Tá cheio? Tá cheio. Aí ele colocava outras coisas e finalmente água, né? É uma ilustração muito interessante porque nos mostra que dependendo da ordem que nós colocarmos as coisas na nossa vida, poderá caber mais ou poderá caber menos, né? Se você colocar as pedras maiores primeiro, vai parecer estar cheio, mas em seguida você pode colocar pedrinhas menores e elas vão ali passar pelas pedras maiores e vão se acomodar. Depois você poderá colocar areia e vai caber ainda, embora pareça estar cheio. E por último, você ainda vai colocar água e vai caber um bocado e ainda vai ajustar a areia e vai caber, tá vendo? Organizar a vida. Como que a gente precisa organizar a vida? Especialmente a vida espiritual. Colocando prioridades, colocando aquilo que é mais importante primeiro, né? Aprenda a colocar, então, primeiro as pedras grandes no pote da sua vida. Depois você encaixa tudo em volta delas, né? Você vai estabelecer maneiras conscientes de quais são as suas prioridades, quais são as pedras grandes na sua vida espiritual, na sua vida física, na sua vida financeira, na sua vida emocional. Do contrário, os detalhes vão roubar o seu tempo. Tem coisas tão simples que nós podemos fazer e que pode melhorar tudo, né? Por exemplo, às vezes a gente amanhece com tanta coisa para fazer durante o dia, não é verdade? Que você já fica estressado antes de começar o dia. Porque você pensa, nossa, hoje não vai dar, já você fica acelerado. E uma coisinha simples é pegar um papel, escrever. O que eu tenho para fazer hoje? Tenho isso, tenho isso, tenho isso. Então, quando você coloca no papel, já parece diminuir. Quando está na cabeça ali agitado, parece ser mais do que quando você coloca no papel. Aí depois que você coloca no papel, você vai dizer, bom, vamos lá. Primeiro eu vou fazer isso, depois eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo. E seguir a ordem também, viu? Que é importante, a ordem que você colocou ali. Algumas pessoas têm mais dificuldades, né? Por exemplo, uma pessoa que tem TDAH, né? Ou TDA, déficit de atenção, né? O foco dele vai mudar muito fácil, né? Ele sai com a intenção de fazer uma coisa, mas no caminho, um estalar de dedo já muda a atenção, né? Tem alunos, por exemplo, com TDA, que ele faz o trabalho que o professor pediu, às vezes porque os pais ficaram ali em cima, né? Aí ele faz o trabalho e no dia seguinte ele esquece de levar para a escola. Olha que situação, né? Eu não tenho TDA, mas eu procuro tomar uns cuidadozinhos, né? Eu não tenho TDA, mas eu tenho, como é que a gente chama mesmo? Idade avançada? Me fugiu agora a palavra aqui que a gente fala. Bom, vocês vão lembrar aí, né? Eu tenho a idade avançada. E eu sei que algumas coisas eu não posso esquecer. Então eu coloco no caminho, coloco bem na porta,
para na hora que eu for sair eu tropeçar nela, não tem jeito, né? Então tem alguns cuidados que a gente tem que tomar que ajuda, né? Eu estou citando da vida cotidiana, mas a aplicação é sempre para a vida espiritual, né? Por exemplo, colocar, se eu colocar alguma coisa fora de mim, eu vou esquecer, pode ter certeza. Tem que estar comigo. Então, se eu coloco um celular para carregar em algum lugar, sabe o que eu faço? Eu pego a chave do carro e passo o fio do carregador na argolinha da chave e deixo lá junto. Se eu não fizer isso, o celular vai ficar ali. Quantas vezes eu já não cheguei no carro e pensei assim: nossa, onde é que eu deixei a chave? Aí eu lembrava: ah, tá junto com o celular que está carregando. Aí eu volto lá e pego a chave e o celular. Então a gente vai desenvolvendo, né, alguns recursos, vai se valendo de alguns recursos para a gente não deixar a coisa para trás. E na vida espiritual é a mesma coisa. Você tem que desenvolver usar de alguns recursos para você avançar, colocando as prioridades na vida, né? Vamos lá? Muito bem. Olha o que diz Marcos capítulo 3, versículo 14, nessa linguagem, né? Todos nós que estamos envolvidos no ministério costumamos nos enganar, não diz isso aqui, é o comentário, na verdade, né? Costumamos nos enganar achando que servir a Deus é o mesmo que conhecê-lo, mas não é. Deus está nos chamando para que nós estejamos com Ele, para que nós possamos conhecê-lo antes de sair para servir. Esse não é o texto bíblico, é um comentário sobre aquilo que nós precisamos fazer, conhecer Deus primeiro. Então, na vida espiritual, essa é uma ordem. Conhecer Deus primeiro. Porque se você sair para trabalhar primeiro, sem conhecer Deus, aí vai complicar a sua vida. Deixa eu só um segundinho aqui, para eu localizar aqui. Muito bem. Bom, o texto diz que Deus escolheu 12 homens, e esses 12 homens deveriam ficar onde? Quando a gente lê o texto bíblico de Marcos, capítulo 3, versículo 14, né? E se a gente faz uma pergunta para as pessoas, diz assim, ó, 3, versículo 14. Só um segundinho aí. Marcos 3, 14. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. E aí, se a gente pergunta assim, ó, bom, Jesus reuniu 12 pessoas e pediu para eles fazerem o quê? A gente responde, para que eles fossem e pregassem. Mas o texto diz que eles deveriam fazer o que antes? Ficar com ele. Então, presta atenção no texto, que o texto diz isso. Que ele nomeou 12 para que estivessem com ele primeiro e os enviasse a pregar. Então, qual é a prioridade? Estar com Deus primeiro, permanecer com Deus primeiro, conhecer Deus primeiro, porque senão a gente vai sair sem notícia, sem conhecer verdadeiramente, ok? Então não nos enganemos achando que a gente vai sair, né, em alta velocidade para pregar e para falar, sem antes conhecer. Tem que parar para afiar o machado, porque vai render muito mais, tá bom? Livro Mensagem aos Jovens, página 96, diz assim: tenham cuidado em não negligenciar a oração particular e o estudo da palavra de Deus. Estas são duas armas contra aquele que está procurando impedir seu progresso espiritual. A primeira negligência da oração e do estudo bíblico torna mais fácil a segunda negligência. Então, se a gente negligencia a primeira, vai num efeito em cadeia, negligenciando as demais coisas também. Então, tomemos esse cuidado de não negligenciar a oração particular e nem o estudo da palavra de Deus.
São duas armas poderosas contra aquele que está tentando nos distrair. Mensagem aos Jovens, página 96. Então, em vez de gastar o dia inteiro para realizar um projeto, nós precisamos apenas de algumas horas, porque nós estaremos trabalhando com força e sabedoria sobrenaturais. E em lugar de nos sentirmos ansiosos e estressados, porque muitas coisas demandam nossa atenção, nós teremos então sensação de perfeita paz, porque Deus está no controle. É o contrário do que nós pensamos, e nós já lemos aqui experiências de Martinho Lutero, por exemplo, e outros grandes homens que colocaram Deus em primeiro lugar, que colocaram como prioridade permanecer com Ele. E aí o tempo rendeu. É o contrário do que a gente pensa. Parece que quando a gente tem muita coisa para fazer, a gente passa menos tempo em meditação porque tem muita coisa para fazer. E é o contrário. Passamos tempo com Deus e depois dá tempo de fazer todo o outro, todas as outras coisas, porque Deus é que vai estar no controle da nossa vida. Então, nós vamos ver algumas dicas. Eu vou dar aqui algumas dicas, são 7 dicas, né? De como nós podemos preservar o nosso tempo a sós com Deus, priorizar, né? O que nós podemos fazer para salvaguardar isso? Vamos lá, então? 7 dicas. Primeira dica: encontre um lugar solitário para se encontrar com Deus, né? Algumas pessoas já fazem isso. É impressionante como que algumas pessoas, ao construir uma casa, às vezes já constroem um espaço, um cômodo, né, para estar a sós com Deus. É impressionante isso. Algumas pessoas que nem têm a mesma fé que nós temos, têm na casa um lugarzinho onde ele coloca ali a imagem, o santo, não é? Está separando o espaço. Nós temos que fazer isso também, separar o espaço para conversa especial com Deus, né? Eu me lembro da minha filha, de vez em quando ela dizia assim: pai, vamos lá para o nosso cantinho da conversa, porque ela queria me dizer alguma coisa especial, desabafar alguma coisa, e eu ficava muito feliz com isso, né? Fico muito feliz, na verdade, né? Então, encontre um lugar solitário para você se encontrar com Deus. Depois eu vou encaminhar tudo isso aqui, viu? Pode ficar tranquilo. É bom tirar uma foto, é bom escrever, porque isso vai gravando melhor, mas depois eu vou entregar isso aqui. No final eu sempre mando aí para a Iclei, mando para a Miriam também, e ela dispara para todo mundo. Marcos capítulo 1, versículo 35, fala que Jesus, de madrugada, quando ainda estava escuro, levantou-se, saiu de casa e foi para onde? Para um lugar deserto, onde ele ficou fazendo o que ali? Orando. E é impressionante, porque no tempo de Jesus, eu imagino, não era como o nosso aqui. Eu moro aqui, por exemplo, num lugar que 4 e pouco da manhã o metrô começa a passar aqui, ó. Ele está bem pertinho aqui da minha janela. 4 e pouco da manhã eu já sei que horas são, porque passa a primeira, ele para o intervalo, né, à noite, e retoma mais ou menos esse horário. E aí depois vem o barulhão do dia. Eu imagino que no tempo de Jesus ainda não era como hoje, como nós, especialmente quem mora em grandes cidades, metrópoles, né? Mas mesmo não sendo como hoje ainda, ele saía de casa enquanto ainda estava escuro, ia para um lugar deserto e ali ele ficava em oração, né? Esse lugar deserto pode ser uma cadeira preferida, pode ser o escritório, um lugar onde os olhos curiosos não enxergam e nem você vai se distrair, né? Porque eu já falei aqui que o TDAH espiritual quase todo mundo tem, né? Que qualquer coisa distrai espiritualmente, né? A gente está orando, quando vai ver, está longe. Quantas vezes a gente não tem que voltar na oração e dizer assim: Senhor, desculpa, esqueci o que eu estava falando, não é? Isso acontece comigo. Você está orando ali, aí, e quando a gente tem muita coisa para fazer e algumas preocupações,
A nossa mente sai dali e vai rapidinho para a preocupação. E aí a gente volta e vai de novo. É assim. Então, escolhe um lugar ali solitário, uma cadeira, um cantinho. Hoje, daqui a pouquinho, eu vou para um curso de noivos. Nós ministramos aqui na associação cursos de noivos. Para que eles possam se casar, tem que passar por esse curso de noivos, né? E são 36 casais de noivos hoje. Daqui a pouquinho vou me encontrar com eles. E o lugar onde vai acontecer o curso de noivos já está lá preparadinho. Foi preparado na sexta-feira, a decoração está bonita, está um lugar assim espetacular para eles chegarem e se inspirarem, né, para o casamento. Mas tem uma coisa lá que eu digo para eles depois, que é a mais importante de todas, né? Nós teremos médicos dando palestras hoje para eles, né? Pastores, psicólogos, tudo ali dando palestras de assuntos extremamente importantes. Mas eu falo para eles assim, ó, o mais importante que vocês vão levar daqui hoje é um tapetinho que a gente coloca no assento de cada um ali. De cada dois tem um tapetinho bonito, vermelho, que é o cantinho da oração deles, que eles vão levar e eles vão escolher um lugar na casa deles, onde eles vão colocar aquele tapetinho. É vermelho, para dar para ver de longe, é fácil de ver, né? Para eles se ajoelharem juntos e orarem. Não é legal isso? Então, separar um espacinho, encontra um lugar solitário. Isso parece simples, parece ser de menos importância, mas não, nós precisamos disso didaticamente, né? Olha que interessante. Se existe vontade de passar tempo a sós com Deus, nós damos um jeito. Se tem vontade, tem jeito. Não é verdade? A gente não arruma tempo para aquilo que a gente tem vontade, para estar com quem a gente quer, com quem a gente gosta ou de quem a gente gosta. O mesmo é com Deus. Se existe vontade, existe jeito. Você tem vontade? Pensa aí. Às vezes a gente não está conseguindo, mas vontade a gente tem. Então, se tem vontade, tem jeito. E Deus vai ajudar, com certeza, a dar certo isso, né? Então, encontre um lugar reservado. Isso não facilita para Deus, viu? Mas facilita para quem? Para você. Ter um lugarzinho reservado não facilita para Deus. Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Tem gente até que fala isso, né? Por que eu tenho que ter um cantinho? Deus não está em todos os lugares? Está em todos os lugares. Só que eu não estou, né? Todos os lugares estão em mim, mas eu não estou em todos os lugares. Então, por isso que eu preciso tirar um lugarzinho. Vai facilitar para mim, não vai facilitar para Deus, né? O que a gente faz é para facilitar para a gente, tá bom? Deus não se confina dentro de muros ou de um espaço específico. Ele vai conosco por meio do Espírito Santo para qualquer lugar. Essa é uma verdade imbatível. Mas eu preciso ter um lugarzinho especial, porque vai me ajudar. Anotou aí? Se eu perguntar na prova, você já sabe qual que é o primeiro? Encontre um lugar solitário para se encontrar com Deus. Bora para o segundo, então. Desenvolva o hábito de dormir cedo. Já dizia o grande filósofo, pastor Wagner Almeida, o problema não é acordar cedo, é dormir cedo. Não é verdade? Quando a gente dorme mais cedo, quase que automaticamente a gente acorda mais cedo. Eu disse que quase automaticamente, porque tem gente que dormindo cedo ou dormindo tarde, ele vai acordar tarde, então vai ter que usar outro recurso. Mas desenvolva o hábito de dormir cedo. E como tem coisa que nos distrai antes de irmos para a cama dormir, né? E alguns vão para a cama e ainda levam o celular para a cama. É claro, né? Ah, é para eu poder acordar, é porque eu vou colocar o despertador. O sono que nós fazemos antes da meia-noite é 2 vezes mais benéfico do que o sono que vem depois desse horário. Entendeu? Então, vale mais. O sono antes da meia-noite é mais poderoso do que o sono que vem depois da meia-noite. Se nós não nos planejarmos com antecedência desde a noite anterior,
será muito difícil acordar e passar tempo com Deus na manhã seguinte. Então, planeje na noite anterior. De vez em quando, a minha filha, essa semana aconteceu, inclusive, né? Ela disse assim, pai, esqueci o livro tal e perdi 2 pontos, ela disse. O professor tirou ponto porque eu não levei o livro e ele tirou ponto por causa da tarefa, mas eu fiz a tarefa, ela disse. Ele foi injusto. Ele podia ter tirado ponto só de eu não ter levado o livro, mas ele tirou ponto de eu não ter feito a tarefa. E às vezes não adianta explicar muito, né? Claro que o professor não viu a tarefa, que o livro não foi. E aí eu disse para ele, ó, lembra que o papai fala para você, arruma a sua malinha da escola antes de você ir dormir, planeja o dia seguinte. E ela disse assim, não, eu planejei, eu separei no dia anterior. Mas aí eu tirei esse livro, coloquei no balcão para fazer não sei o quê. E aí o livro ficou no balcão. Olha como que a gente se distrai com facilidade. E não é só a criança, a gente também. Se a gente deixa para depois, já era, já era. Então, planeja no dia anterior. E faz diferença, viu? Você quer ver, ó? Quando eu trabalhei colportando, para quem não sabe, é vendendo livros, eu era estudante, né, e fui efetivo também, tinha um assistente que ajudava a gente a desenvolver ali a habilidade de vender, né? E aí o assistente dizia assim, ó, quando você sair do seu campo de trabalho, planeje para onde você vai no dia seguinte. Ele dizia assim: saia de lá sabendo, eu vou nessa rua, eu vou visitar essas casas aqui, e, se possível, procure saber o nome das pessoas que moram naquela casa. E só que eu não fazia isso, né? Eu pensava assim comigo, imagina. Aí um dia o assistente falou assim para mim, ó, amanhã eu vou sair com você. E a gente ficava feliz, né, quando o líder saía com a gente, porque ele tinha mais habilidade, né, para vender. Então, amanhã eu vou sair com você. Se prepare que amanhã nós vamos estar juntos. Ah, naquele dia, no final do dia, eu pensei assim comigo. Ele vai perguntar para mim qual a rua que eu escolhi. Hoje eu vou ter que escolher, para ele não falar que eu estou indo mal, porque eu não me planejei no dia anterior. Aí, naquele dia, como ele ia comigo no dia seguinte, eu escolhi a rua, eu sabia as casas, e até orei, já tinha escolhido mesmo. Aí eu orei, Senhor, amanhã eu vou nessa rua, prepara as pessoas daquelas casas que eu vou, que o Espírito Santo vá na minha frente. Aí quando chegou no dia seguinte, o líder falou assim: puxa, não vou conseguir com você, surgiu um imprevisto aí, uma emergência, e eu vou ter que atender, e eu não vou conseguir com você. Eu fiquei triste, né? Saí para trabalhar, mas pensei comigo: bom, já escolhi mesmo, então é lá que eu vou. Já tinha escolhido. E aí eu fui naquela rua, fui naquelas casas que eu tinha planejado, e o dia foi melhor do que os outros que eu não havia planejado. Parece que não, mas faz diferença. Pensar o dia seguinte, no dia anterior, algumas coisas, olha, amanhã vou fazer isso. Ontem, por exemplo, conversando com a minha esposa, eu já planejei um bocado de coisa para hoje, né? Tem o curso de noivos, tá tudo escrito direitinho o que que eu vou fazer, já sei as pessoas que vão estar lá. Eu já sei que eu vou ter que levar o terno, porque de lá eu já vou ter que ir para uma igreja pregar. Depois de lá não vai dar tempo de voltar em casa. E eu não posso esquecer, viu? Eu tenho que pegar o terno e colocar na maçaneta da porta. Aí na hora que eu vou sair, eu falo, por que que esse terno está aqui? Ah, eu vou pregar hoje à noite. O sermão já está separado, já está preparado. Tudo na noite anterior. Eu já orei pela igreja onde eu vou hoje. É assim. Então, se nós não planejarmos com antecedência, nós nos perderemos no dia seguinte. Quando nós escolhemos fazer o que queremos para benefício próprio, até tarde da noite, nós já tomamos a decisão de colocar Deus em segundo plano no dia seguinte. Olha que interessante. Então, quando na noite anterior eu escolho
coisas para o meu benefício próprio, ficar até mais tarde, às vezes com cultura inútil, eu já estou declarando, amanhã Deus vai estar em segundo lugar. É isso, por incrível que pareça. Nós precisamos, então, ser intencionais e dizer não para algumas coisas à noite, a fim de que possamos dizer sim para o Senhor pela manhã. Então, a gente diz não para algumas coisas à noite, para poder dizer sim para o Senhor no dia seguinte. Pergunta. Deixa eu ver aqui se vocês estão comigo aqui, se estão acordados ou não. Espera aí. Deixa eu voltar aqui. Eu vou fazer algumas perguntas. Está todo mundo aqui comigo, né? Primeira pergunta. Quantas dicas que eu vou apresentar? 7, disse a Tânia ali. Ponto para a Tânia. Teve mais gente que disse também, mas eu só vi a Tânia na minha telinha que está enxuta aqui, né? Qual que é a primeira dica? Escreve aí, que não vai dar para abrir o microfone. Qual que é a primeira dica? Acho que está fechado, né, para escrever, né? Ah, tá certo, é isso mesmo. Primeira dica. Qual que é a segunda dica? Maravilha, fiz a leitura labial, é isso mesmo. O pessoal tá craque, hein? Vamos retomar aqui, só para você não perder, ó. Ó, só para voltar. Ó. Tá aqui a primeira dica. Encontre um lugar solitário para se encontrar com Deus. Escolha, pode ser, né, para não ficar redundante, né? Escolha um lugar solitário para se encontrar com Deus. A segunda, desenvolva o hábito de dormir cedo. Agora eu vou apresentar a terceira, vocês já viram que eu pergunto as anteriores, né? Terceira dica: cultive o hábito de acordar cedo. Se você precisa cultivar o hábito de dormir cedo, precisa cultivar também o hábito de acordar cedo. Eu costumo dizer que eu sou privilegiado, porque o meu relógio biológico me acorda cedo. Meu relógio biológico me acorda cedo. Mas eu estava pensando também que o meu relógio biológico ele foi alterado e condicionado por causa de algumas coisas. Eu não acordo cedo só por causa do meu relógio biológico, ou de alegre, né? Não. Vou contar só um pouquinho da trajetória para acordar cedo. Primeiro, eu estudava no período da manhã. Então, a minha mãe já tinha isso. Eu só vou colocar para estudar no período da manhã para aprender a acordar cedo. Aí pensa, se você for fazer a conta, quantos anos acordando cedo para ir para a escola? Qualquer relógio biológico se condiciona. Depois eu fui para o internato. Estudei 4 anos no internato, acordando cedo. O culto era 5 e pouco da manhã já, e tinha que estar lá, tinha chamada. 4 anos ali, né? Quem estudou no internato sabe disso, né, pastor Jair? Culto cedinho. Tinha que acordar e estar lá. E o preceptor passava no quarto, chamando. O professor Domício era o meu preceptor. Passava lá e ele acordava com carinho, assim. Ô, jovem, vamos para o culto, jovem. E como aluno, sabe o que eu fazia de vez em quando? Vou contar aqui, mas não faz não, tá? E a gente, éramos 4 no quarto. Eu, pastor Gerson Velasco, pastor Ozi Carvalho, e o Gerson Velasco era muito disciplinado. Ele acordava cedo, tomava banho, era um animadão assim, né? E de vez em quando eu não estava com muita vontade assim, de ir para o culto, porque tinha dormido tarde. Aí, quando o Gerson levantava, ele dormia no beliche de cima. Quando ele levantava, eu pulava para o beliche de cima e me cobria todinho. Aí o pastor Domício chegava lá no quarto para acordar e batia assim: vamos lá, Gerson, para o culto. E era eu que estava lá dormindo no lugar do Gerson. Olha que coisa, aluno não tem jeito mesmo, né? Mas acordar cedo. O meu relógio biológico ele não mudou por acaso, ele não condicionou por acaso. 4 anos, uma vida levantando cedo para ir para a escola.
4 anos levantando cedo porque estava no internato. Aí, quando eu saí do internato, sabe o que aconteceu? Fui trabalhar no internato, no NASP, Hortolândia. E sabe quem que dirigiu o culto 5 horas, 5h30 da manhã? O Esmeraldo, o preceptor. Agora era eu que tinha que ir no quarto, possivelmente agora os alunos que faziam o que eu fazia antes, né? Tentando enrolar o prepa. Mas ia eu lá todo dia. E se o culto começava às 5h30, eu tinha que 5 já estar pronto para ir passando nos quartos. E para eu estar 5 passando nos quartos, eu tinha que acordar 4h30, pelo menos. Sabe quanto tempo eu trabalhei no internato? 12 aninhos. Então, meu relógio biológico, ele não condicionou por acaso. É o hábito, cultive o hábito. 1 hora vai ficar no automático, mas no começo não fica. Olha aqui o que diz Bondes, ele escreveu o seguinte, ó: os homens que mais realizaram por Deus neste mundo se encontravam de joelhos cedo. Aquele que desperdiça o início da manhã, sua oportunidade, seu frescor em sono ou em outros afazeres, em vez de buscar a Deus, fará pouco progresso ao procurá-lo ao longo do restante do dia. Se Deus não for a primeira coisa em nossos pensamentos e esforços pela manhã, ele ficará em último lugar durante o restante do dia. Interessante, né? Então, vamos avançar aqui? Cultive o hábito de acordar cedo. Não acontece por acaso, tá bom? Tem mais um pensamento aqui de um pastor da Escócia no início do século XIX, Robert Shine. Olha o que ele diz. Preciso orar antes de encontrar qualquer pessoa. Muitas vezes, quando durmo demais ou tenho reuniões com os outros cedo, só começo a oração particular lá pelas 11 ou 12, é um péssimo sistema. Não é bíblico. Cristo se levantou antes de o sol nascer e buscava um lugar solitário. Davi diz: de manhã, Senhor, ouve a minha voz, Salmo 5:3. A oração familiar perde muito de seu poder e de sua doçura, e não posso fazer nenhum bem por aqueles que vêm me pedir ajuda. A consciência se sente culpada, a alma fica sem alimento e a lâmpada sem azeite. Quando em oração secreta, a alma se sente em desarmonia. Quando em oração secreta, a alma se sente em desarmonia. Percebo que é muito melhor começar com Deus, ver sua face primeiro e colocar minha alma ao lado dele antes de aproximar de qualquer outro. Olha o cuidado que esse pastor tomava de não se encontrar com outras pessoas antes de se encontrar com Deus. No jargão popular de hoje, dos adolescentes, né, ou dos jovens, né, se eu me encontrar com outra pessoa antes de me encontrar com Deus, vai dar ruim. A possibilidade de conflito é fatal. Então, encontre-se com Deus antes. É claro que algumas pessoas precisam ter horários atípicos, né? A gente reconhece que. Lembra outro dia aqui, aquela irmã, enquanto nós estávamos apresentando a sala, ela estava onde? Dentro do ônibus. A sala foi, avançou, de vez em quando eu mostrava ela aqui, ela continuava no ônibus. Não é verdade? São pessoas que com horários atípicos, e tem bastante gente assim. Pessoas que têm plantões noturnos, por exemplo. A primeira hora do dia útil dessa pessoa não é amanhã, porque ela vai dormir durante o dia e vai acordar no final do dia. A primeira hora dela vai ser no final do dia. Tem gente que tem hábitos de sono diferente. É assim, não tem jeito. De vez em quando, pessoas mais idosas, né? Às vezes atendendo no consultório, né, Verônica? Quantas vezes a pessoa chega e fala, pastor, olha, não consigo dormir à noite. E eu digo assim, quantas horas você dorme à noite? Ah, 4, 5 horas. E eu digo assim, eu também. E eu nem tô tão idoso assim, né?
Mas o meu tempo de dormir é esse. Eu durmo isso, já estou satisfeito. Eu vou fazer o quê? Aí eu pergunto. Aí a pessoa diz assim: não, mas é porque depois eu fico com sono danado. E eu digo assim: e o que que você faz durante o dia? Não faço nada, já sou aposentado. Então dorme, não é? Mas o remédio que eu digo é assim: ó, abra o livro de crônicas. Quando você acordar à noite e não conseguir dormir, abre o livro de crônicas. Com 2 páginas você já dormiu, eu garanto. E se não resolver, ora por mim. Vai orar por mim. Não dorme mesmo, aproveita e ora por mim, não é? É assim. Quanto mais se briga com o sono, menos se dorme, parece, né? Pelo menos é o que eu vejo, assim, né? Fica brigando com o sono e aí não dorme. Então para de brigar com o sono, ele ganha sempre, né? E vai orar, vai estudar alguma coisa. John Bunyan, o autor do livro O Peregrino, quem não leu ainda deve ler. Ou assistir o filme também, que é muito bom, O Peregrino. Nós usávamos esse filme no evangelismo, né? Olha o que ele escreve: aquele que corre de Deus pela manhã dificilmente o encontrará ao longo do restante do dia. Interessante, né? O livro O Peregrino, um dos livros mais vendidos do mundo, depois da Bíblia, né? Aquele que corre de Deus pela manhã dificilmente o encontrará ao longo do restante do dia. E nós vamos correr, porque eu estou ainda na terceira, e são só 7. Quando você se levantar, é a quarta, não se distraia. Caminho a Cristo diz assim, ó: consagre-se a Deus pela manhã, faça disso a sua primeira atividade. Sabe qual é o maior vilão quando nós levantamos de manhã? O maior vilão da distração é esse aqui, ó: o celular. Provavelmente é uma das maiores fontes de distração desde o momento que nós acordamos, né? O celular está ali embaixo do travesseiro, aí a gente acorda, qual a primeira coisa que a gente pega? O celular, para ver que horas são. Aí na hora que olha a hora, já abre uma chamadinha ali que chama a curiosidade, e aí vai querer ver, aí vai ver se tem alguma mensagem, e é sempre bem intencionado, né? A intenção é sempre boa. Não, só vou dar uma olhadinha aqui para ver se o pastor Wagner mandou uma mensagem para mim antes, tá? E aí, quando você abre, você vê outra e outra e outra e outra e outra, e aí vai longe, né? Então, não se distraia. Para quem tem filhos também, às vezes tem que reorganizar de um jeito diferente, né? Por exemplo, eu e a minha esposa, quando nós queremos conversar, só nós dois, tem que ser um horário que o filho não tá, porque ela quer atenção, né? Então, quem tem filhos tem que reorganizar ou organizar, às vezes, de maneira diferente, né? Faça o melhor que pode com o tempo que você tem, antes que a sua consciência pese, né? Porque tem alguns que têm mais dificuldades, não é tão fácil. Então, faça o melhor que você pode com o tempo que você tem. Deus sempre reconhece os nossos esforços sinceros. Ele sempre reconhece os nossos esforços sinceros. Se nossa falta de tempo devocional de qualidade acontece por causa de preguiça ou prioridades equivocadas, nós não devemos esperar que Deus compense a diferença. Se o motivo é justo, Deus até vai compensar a diferença. Mas se é por preguiça, por distração, por negligência, não tem compensação nesse caso, viu? Tá bom? É só para a gente saber, só para lembrar disso, viu? Quinto, faça um plano e seja consistente. Não existe maneira certa ou errada de fazer o devocional. Está escrito errado ali, viu? De vez em quando vai aparecer alguma coisa. O importante é fazer. Porque também, né? Eu não consigo fazer de manhã, agora eu vou esperar só amanhã do dia seguinte. Não, dá um jeito, né? É melhor do que nada. É igual ano bíblico. Eu me lembro que eu tentei fazer o ano bíblico muitas vezes quando eu era adolescente. E quando eu era adolescente, tinha incentivo, tinha plano, tinha aquele papelzinho que a gente recebia para marcar a leitura diária. E eu tentava ler, o ano acabava e eu não tinha conseguido ainda. Aí eu falava, não, vou começar de novo. Aí começava de novo, e ia, e lia. Chegava no final do ano, não conseguia.
Eu fiquei doutor em Velho Testamento, porque eu não conseguia passar para o Novo. Aí teve um ano lá que eu falei, quer saber, ao invés de eu voltar no começo, eu vou continuar. Aí terminei rapidinho, no começo do ano seguinte, terminei de ler a Bíblia. Então, às vezes, a gente tem que fazer alguns ajustes, né? Então, só não fique sem devocional. Não é porque não conseguiu de manhã que então agora não deu só amanhã. Não, faz o melhor que você puder. Tem gente que desenvolve aí métodos, né? Por exemplo, usa fichas de pedidos de oração, o mural, o quadro de oração. Tem gente que usa um anel de chaveiro, né? E coloca ali os pedidos de oração para ir se lembrando durante o dia. Tem gente que tem recipiente, pedido atendido, muda de lugar, vai para o recipiente dos pedidos atendidos. São métodos, planos que as pessoas fazem. Você pode encontrar o seu melhor jeito, a melhor maneira para você, que vai ajudar você. Às vezes o que serve para um não serve para o outro, tá bom? O canto, cantar, é um ato de adoração tanto quanto a oração. Nós vimos isso na lição da Escola Sabatina dos Salmos, né? Cânticos também é oração. Às vezes a gente está cantando e está orando. Bem junto a Cristo, eu quero estar. É uma oração que nós fazemos. Às vezes você tem o seu hino preferido, pode ser uma oração, né? Cantar o hino preferido. Eu gosto daquele. Quem dos meus braços pode arrancá-lo, né? É o meu hino preferido. É uma oração. Orar a palavra de Deus também é uma oração. Quantas vezes, quando eu acordo, eu oro textos da Bíblia? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. É uma oração que eu estou fazendo, né? São textos bíblicos, né? É uma oração também. Ainda que nos tornemos os melhores teólogos do mundo, se não permitirmos que a Bíblia transforme o nosso coração e a nossa vida, o que nós teremos ganhado com isso? Então não adianta ser um grande teólogo, né? É preciso ser uma pessoa de oração. Nada é capaz de substituir a Bíblia, não se esqueça disso. Olha o que diz o livro Caminho a Cristo. Nada há mais apropriado para fortalecer o intelecto do que o estudo das Escrituras. Nenhum outro livro é tão poderoso para elevar os pensamentos, para dar vigor às habilidades, como as grandiosas e enobrecedoras verdades da Bíblia. Se a palavra de Deus fosse estudada como deveria ser, as pessoas teriam uma mente mais esclarecida, um caráter mais nobre e firmeza de propósito, coisas raramente vistas nos dias de hoje aconteceriam se nós fôssemos estudiosos da Bíblia. Sexto, trate Deus com respeito, lembrando-se do Deus que ele realmente é. Então, nos momentos de devoção, é preciso respeito também. Nós estamos diante do Deus criador de todas as coisas. Estamos entrando na sala de audiência de Deus. Eu me lembro, minha mãe, por exemplo, quando nós íamos orar ou participar de um culto, ela dizia, vai colocar a camisa. É uma questão de respeito. Coisa simples, né? E os meus filhos já têm isso também. Meu menino, os adolescentes ficam sem camisa ali à vontade, mas na hora de fazer o culto, ele já sabe. Vai lá e busca a camisa ou a camiseta. Reverência. Estou citando um itemzinho da reverência, existem muitos outros, né? Ellen White diz assim, devemos comparecer diante de Deus com reverência santa. Os anjos amam a face em sua presença. Os querubins e os resplendentes e santos serafins se aproximam de seu trono com reverência. Está escrito errado ali também. Com reverência. Quanto mais nós, seres finitos e pecadores, devemos comparecer de forma reverente diante do Senhor, o nosso Criador. Olha o que diz John Wesley. Ele recebeu um convite para estar com Lord Byron, o mais poderoso homem da Inglaterra. E as pessoas esperavam meses para conseguir uma vaguinha para estar em audiência com esse sujeito aí, o Lord Byron, né? Mas lá estava John Wesley com ele, conseguiu aquilo que muitos outros não conseguiam, e lá estava ele. Mas antes que a noite terminasse, John Wesley se levantou, pediu desculpas, dizendo, olha, preciso ir embora. E o Lord Byron quase se ofendeu.
Ele disse assim, mas por que você vai embora? A noite ainda é uma criança, né? A noite ainda é tão jovem. Você não percebe que eu sou um homem muito importante? E que muitas pessoas imploram para passar tempo comigo à mesa e você já está querendo ir embora? E Wesley respondeu, sabe o quê? Não tenho a intenção de ofender, Senhor. E me sinto muito honrado por esse tempo que passamos juntos. Mas tenho um compromisso com o Rei do Universo. E é agora. E eu não ouso, aí é ouso, estar cansado, nem chegar atrasado. Tá vendo? Olha que coisa. E a nossa tentação é pensar assim, ó. Puxa, mas é só de vez em quando, era uma exceção. O que custava ele ficar lá a noite inteira, né? Mas não. Se nós abrirmos pequenas exceções, elas vão dar brechas para outras exceções. Ele poderia ter feito essa pequena sessão. Ele estava diante de uma autoridade importante. Poderia ter passado tempo com Deus mais tarde. É claro que Deus iria compreender, mas ele preferiu não fazer assim. A oração é o nosso compromisso diário, o compromisso acima de todos os outros. Quando nós perdemos esse compromisso, nós nos colocamos, né, em terreno do inimigo, em solo inimigo. Caminho a Cristo, página 94. As trevas do maligno envolvem os que negligenciam a oração. As tentações sussurradas pelo inimigo os levam a pecar. E tudo isso porque se utilizam dos privilégios que Deus lhe deu, ou não se utilizam, né? Os quais advêm da oração. Para terminar, então, a sétima e última dica. Mantenha Deus com você ao longo de todo o dia. Deus deve ir conosco, permanecer conosco e habitar dentro de nós. Assim como Enoque, nós devemos aprender a andar com o Senhor todos os dias. Andava o Rogério com Deus, olha que bênção. Andava a Tânia com Deus, andava o Aremildo com Deus, e Deus o tomou para si. Olha que coisa tremenda. Ellen White ainda diz assim: podemos permanecer tão próximos a Deus que em toda provação inesperada seus pensamentos se voltarão tão naturalmente para ele quanto a flor se volta para o sol. É uma bênção. Ela ainda diz assim, ó: ninguém necessita se sentir ocupado demais para orar, cheio de compromissos para dedicar 15 minutos ocasionais para buscar o conselho de Deus. Meus irmãos dependem diariamente de Deus ao passar pelo dia. Dependam. Se estão procedendo de outra maneira, é hora de dar um basta. Parem exatamente onde estiverem e mudem a ordem das coisas. É o conselho, o convite e o apelo. E para terminar, um pensamento aqui da Melody Mason no livro Ouse Pedir Mais. Da direita, o pensamento da direita. Um relacionamento íntimo e profundo com Deus não se desenvolve por acidente ou por encontros aleatórios com Deus. Devemos dedicar tempo para cultivo intencional desse relacionamento. Devemos proteger nosso tempo a sós com Deus como algo sagrado, pois ele pertence ao Senhor tanto quanto o dízimo. Que interessante isso, né? Olha Daniel, o exemplo de Daniel. Daniel considerava seu momento de culto e adoração tão importante que se mostrou disposto a parar na cova dos leões para não abrir mão do devocional pessoal. Então, Daniel considerava o momento de adoração tão importante que ele não se importou de ir parar na cova dos leões. É assim. Que Deus seja louvado por isso. Como é que está o seu tempo com Deus? Você está precisando de um organizer? É Jesus, aquele que pode vir na sua vida e colocar em ordem, organizar o seu tempo. Você já tentou e não conseguiu? Ele consegue. Assim como a gente tenta, às vezes, em casa e não consegue, ele vem e dá um jeito. Você está disposto a fazer isso? Está disposto a chamar esse organizer? Que Deus seja louvado. Eu vou orar por você. E mais importante do que aconteceu até aqui,
Aline, não se esqueça, é o que vai acontecer daqui para frente. Então, se não deu certo até agora, Marisa Francischini, vai dar certo daqui para frente. Pode ter certeza, Selma Maia, vai dar certo. Tá bom? Vamos orar então? Senhor Deus, Pai maravilhoso, nós agradecemos porque nós recebemos orientações claras de como ter uma comunhão de maior qualidade. Nós precisamos organizar o nosso tempo, a nossa vida. As distrações são muitas e às vezes elas nos pegam ali e nos afastam do Senhor. Por favor, nos ajude. Cada um aqui tem a sua luta, cada um tem a sua dificuldade, cada um tem quantidade diferente de atividades, alguns têm horários diferenciados. Envie o Espírito Santo, por favor, para que ele possa falar à mente e ao coração, dizendo assim: olha, vai por aqui, coloca isso aqui primeiro, deixa isso aqui por último, que o Espírito Santo organize a nossa vida, as nossas atividades, e que nós coloquemos Deus em primeiro lugar. Nós temos esse desejo no nosso coração e nós confiamos que o Senhor vai realizar esse nosso desejo. Porque é também o desejo do coração do Senhor ser colocado em primeiro lugar na nossa vida. Abençoa cada um aqui, que seja dia de mudança, que daqui para frente, pelo poder do Espírito Santo, nós sejamos melhores do que fomos até aqui. Temos comunhão melhor com o Senhor. Nós oramos em nome e por amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém.